Meu, você lembra dessa época que ele chegou... Quem tinha saído era o Luxemburgo? O Luxemburgo. Luxemburgo. Tá, e quem foi o primeiro treinador que o Palmeiras foi atrás? Vocês lembram? Eu não Lembro. lembro quem foi. O Na Palmeiras verdade, tentou quem? Na verdade, o Palmeiras tentou alguns, mas a bola da vez era o Miguel Ramírez. Certo. Treinador que na época era do Independente Del Valle, que tinha aplicado uma goleada no Flamengo na Libertadores. Sim. Então era a bola da vez. Um cara que é um espanhol, né? Que Sim. tá treinando o Del Valle. Falava do Ramires, falavam de Guardiola. Muita gente. Mas falava aí depois. até do Jorge Jesus. Aí na depois, época, né? se eu não me A engano, revoada falaram aqui, ó. do Renzi, o zagueiro argentino, Sim. que estava fazendo um bom trabalho. Falaram também do Esqueloto, do Boca. Então teve algumas especulações. Mas você sabe de quem realmente o Palmeiras foi atrás? Então, Do Babel, se o a Babel verdade que Não, a bola da vez era tomou uns não. o Miguel Ramírez. Óbvio, Esse era o cara que o Palmeiras era o mais queria. cogitado. E no final das contas, Acho que ele falou que ia cumprir o contrato, né? Alguma coisa assim. ele Depois ele veio pro ele tava Inter. meio reticente. Veio pro Inter, ele não virou nada. E o palmeirense deve agradecer até hoje, né? Muito, muito. Naquela época que contrataram o Abel. Fala aí. Qual que foi a sua reação? Ô, Wagner, eu vou ser sincero pra você, cara. Eu fiquei apreensivo, é óbvio, porque a gente não tinha tanta informação do Abel. Mas a mesmice era tão grande que a gente estava ansioso para uma situação nova. Só que eu vou ser sincero, a Karina também acompanha muito Palmeiras e eu não sei se ela teve a mesma sensação que eu. Todas as dúvidas do torcedor palmeirense acabaram na coletiva de apresentação. Sim. Cara, eu Confiança. nunca vi um treinador com aquele nível de conhecimento quando entra no clube. O cara veio da Europa pro Palmeiras e sabia tudo em relação ao Palmeiras. Sabia quem eram os seus jogadores, sabia com qual perna o menino da base chutava, que na coletiva ele falou do Renan, um cara que é canhoto da base, que pode jogar como zagueiro, lateral. A história do clube. Então, cara, ele foi muito firme na coletiva de apresentação e sinceramente, me surpreende. Nunca vi nenhum treinador se apresentar da forma como o Abel Ferreira se apresentou. Eu acho que é importante também as pessoas lembrarem, né? Porque a gente tem memória curta para tudo, para futebol, para política, para vida, enfim. Mas vamos falar hoje de futebol e de Palmeiras. Estávamos num momento de pandemia, né? Então sem torcida, os times ficaram um tempo parado, jogadores com Covid, né? Lembra que no final de ano teve aquele surto de vários clubes, né? Então teve alguns momentos também do futebol ser interrompido. E o Abel chegou, não conseguiu treinar. A gente estava numa época, e ainda mais Palmeiras disputando 3 campeonatos, né? Estava na final do Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, sem conseguir mostrar um padrão. Então, eu acho que assim, o Abel, eu não sei ainda, lógico que os títulos provam muita coisa, né? Porque quando você tem títulos, você prova que você é bom. Não sei se ele é o melhor conhecedor de futebol, não que ele não tenha técnica, tenha muito, mas eu tenho certeza que ele é o melhor gestor de pessoas, né? Porque ele praticamente teve que administrar um time durante 6 meses sem conseguir treinar do jeito dele, né? Ele foi mantendo um padrão, não sei, mantendo um trabalho que foi começado pelo Luxemburgo, muito questionado, né? Totalmente diferente do dele, mas ele precisava conhecer. E nesse mesmo período, que foi nesses primeiros 6 meses que ele não conseguia treinar ao certo, né? Porque a gente tinha 3 jogos por semana. Era uma pegada, né? Quem leu o livro dele, né? Da comissão, enfim, consegue observar isso. E eles falam muito, a gente... Malemar tinha que uns treinarem, outros recuperarem para conseguir 2 dias depois já participar em outro jogo. Então ele levou 6 meses tendo que conhecer esses jogadores, porque essa intensidade e tava tipo uma semana em casa, tinha jogos que eles já iam antes para cidades, né? Então eu acho que o Abel, ele trouxe uma coisa de novidade para o Brasil, que é tratar das pessoas, né? Que os técnicos tinham... quanto que tinha de técnico que xingava jogador, que maltratava, que não sei o quê, que não tinha essa conversa, né? De ser amigo, né? Então, ele veio trazer essa coisa de gestão mesmo, de ser
uma pessoa que cuida de pessoas, uma pessoa que conhece a capacidade de cada pessoa. Né? E levou, né, jogadores aí que estavam questionados. Scarpa saiu do Palmeiras como ídolo, e quando ele chegou ele estava, né, era banco, muita gente falava fora Scarpa, Luan, né, fora Luan, o próprio Veiga foi emprestado, que foi emprestado e tudo mais. Vários. Zé Então, Rafael. Vários jogadores que estava todo mundo querendo que fossem descartados, que fossem emprestados a preço de banana, ele conseguiu renovar. Então, acho que isso, né, de recuperar, de saber gerir, não sei nem fazer a gestão do jogador, de gestão da pessoa, autoconfiança, né? Ele é um coach de verdade, ele não é um treinador, ele é um coach de pessoas, de inclusão, de fazer com que cada pessoa que trabalha no clube, né, saber o seu valor, saber o seu lugar, de tratar bem o faxineiro, o nutricionista e tudo mais. E aí é onde agora, né, com os títulos desses dois anos, quase 3, é onde todo mundo está começando a enxergar e copiar. Me apaixonei por ele, depois de tudo Não, isso. quem que não é, né?